Esse é um daqueles vídeos que eu faço com imenso prazer. Então pare o que você está fazendo agora e assista 5 minutinhos. Porque se assim como eu, você também passa por alguns momentos de falta de esperança, de desespero, de achar que o Brasil não tem mais solução, esse vídeo vai mudar a sua percepção e vai te encher de esperança. Nós tivemos essa mega operação lá no Rio de Janeiro e o Brasil se dividiu. Ou pelo menos é o que a imprensa fala. Uns a favor, outros contra. Mas e se eu te contar que não tem divisão no Brasil? Existe uma esmagadora maioria que já se posicionou sobre o resultado. Primeiro que saiu foi uma enquete no Balanço Geral. O Balanço Geral fez uma enquete e o resultado foi absurdo. 90% da população foi favorável às operações. Lembrando, sai Lula, Flávio Dino, Lewandowski, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a lacrosfera, a esquerda, o PT, todo mundo detonando o Cláudio Castro e falando que era um absurdo, uma chacina, tentando manipular a opinião pública. Cara, nunca vi um fracasso como esse. A Globo, a imprensa, todo mundo tentando detonar. E aí me sai essa enquete. Pergunta, pô, Gustavo, mas aí é enquete, né? A enquete não tem método científico, não é uma pesquisa que pode ser levada a sério. Pois o Atlas acabou de soltar uma pesquisa e o resultado dela, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais chocante do que eu imaginava. Vamos lá. Atlas, Intel, você aprova ou desaprova essa operação? Brasil, 55% aprova e 42% desaprova. Diferença de 13 pontos. Olha só, aqui é esmagadora a maioria. Aí o que eles falam? Bom, Gustavo, mas isso aí é o Brasil, né? O povo do Rio de Janeiro que vive essa violência da polícia, o povo do Rio de Janeiro é contra. É complicado fazer uma pesquisa no Brasil inteiro se aquilo aconteceu só no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o Rio de Janeiro se sente sobre isso. Vamos ver então o Rio de Janeiro. 62,2% do Rio de Janeiro aprova essa operação da polícia. O Cláudio Castro acabou de se transformar num herói nacional. Governadores do Brasil querem se tornar heróis? Façam operação da polícia nas áreas dominadas pelo narcotráfico e cancela o CPF desses vagabundos. 62%, gente, quase o dobro da população do Rio de Janeiro aprova. E aí, lá vem Samia Bonfim, Glauber Braga e o pessoal da esquerda. Mas isso não pode ser levado em consideração. Porque o povo da favela, e eles falam isso sempre, o povo, os favelados, os moradores das comunidades, eles odeiam a polícia. Eles odeiam, eles amam os traficantes e o PCC e o Comando Vermelho. Eles são contra a polícia. Pois o que eu vou te mostrar agora é um resultado que, eu juro pra você, nem você vai acreditar. Nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que as pessoas que moram nas favelas odeiam a polícia e amam os traficantes, certo? Senta e vê isso aqui, porque isso aqui, cara, é impressionante. No Brasil, moradores de favelas, sim, os moradores que moram junto com os traficantes, que a imprensa e a esquerda fala que odeiam a polícia. 80% aprova e o restante da população 51%. Então preste atenção. Quem convive com o narcotráfico, quem mora em áreas dominadas por esse povo, 80%. Mas aqui é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Então lá vem os maconheiros falar, não, mas isso é favelas de Belo Horizonte, é favelas do Nordeste. O povo da favela do Rio, não. O povo da favela do Rio não é assim. Vamos lá? Olha isso aqui. Moradores das favelas do Rio. Escuta isso aqui. 87% aprova a operação da polícia. Os moradores das favelas do Rio, 87%. Sabe quem que não aprova? Sabe quem que desaprova? Os riquinhos da esquerda, a esquerda caviar. Os pobres, aquelas pessoas que morrem de medo de ter seus filhos sequestrados pelo tráfico, de serem assassinados, serem torturados, esquartejados. Cara, olha isso aqui. Isso aqui, faça um print disso daqui. Isso aqui, você tem que fazer um print e jogar nas suas redes. Moradores de favela, eles são favoráveis. Gente, eu tô acreditando nisso.
O Brasil tem jeito. Isso aqui, uma pesquisa derruba anos de doutrinação ideológica da esquerda falando que os favelados, os membros da comunidade não gostam da polícia e porque o tráfico ajuda eles, sei lá. Meu amigo, 87%. 87%. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão batendo palma. Cláudio Castro, toda semana faça uma operação como essa. Governadores do restante do Brasil, façam operações como essa. Iniciem agora uma guerra contra o narcotráfico. Eu garanto para vocês que o nome de cada um de vocês vai entrar para a história. É certo ou é errado? Guilherme Boulos pede 1 minuto de silêncio para bandidos do CV que caíram no Rio de Janeiro na Operação Contenção. Você acha isso certo ou acha isso errado? Vamos direto ao ponto? É certo pedir 1 minuto de silêncio pela morte de bandidos em confronto com policiais? Vai me respondendo aí nos comentários o que você acha, que eu vou te contar o que aconteceu e eu já te dou minha opinião. Bom, quando a gente acha que já viu de tudo na vida, eis que surge ele, Guilherme Boulos, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Lula, junto com o próprio Lula e com um ministro do Supremo. Sim, gente, um ministro do Supremo. Eu já vou te contar quem que é ele, segura aí. Todos juntos e misturados, pedindo ou fazendo 1 minuto de silêncio pelos mortos da mega operação do Rio dessa semana. Ah, Deltan, é claro que foi 1 minuto de silêncio por eventuais moradores inocentes, pelos policiais. Olha, se fosse isso, gente, tudo bem, mas foi além disso. 1 minuto de silêncio foi também por membros do Comando Vermelho abatidos. Eu vou te mostrar esse momento e depois eu vou te contar qual que foi o ministro do Supremo que estava lá. Segura aí a sua curiosidade e pode palpitar à vontade aqui nos comentários. Bora lá então. Ontem, Guilherme Boulos, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tomou posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo onde o presidente decidiu colocar aquela pessoa mais ligada aos movimentos sociais. Então, olha, daqui pra frente vocês podem esperar um governo Lula ainda mais próximo de movimentos como MST ou MTST, que violam e relativizam a propriedade privada. Ainda mais próximo desses movimentos, Deltan? Sim, se é que isso é possível. E aí o Boulos simplesmente pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Operação no Rio. O problema é que o Boulos pediu essa homenagem e esse respeito por todos os mortos. Ah, Deltan, não é possível, não pode ser verdade. Gente, é assim, ouça aí com seus ouvidos e veja com seus olhos. Queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. E aí, gente, é certo o que o Boulos fez? A gente tem que separar aqui as duas coisas claramente. Primeiro, o que significa fazer 1 minuto de silêncio se você pode homenagear um bandido. E segundo, o que é ter amor, respeito, compaixão e empatia por toda a vida humana. Vamos lá, vamos separar as coisas. Primeiro, pedir e fazer 1 minuto de silêncio é um rito coletivo que começou no final da Primeira Guerra Mundial e que significa um especial respeito, memória, comunhão, empatia ou homenagem diante da dor de uma perda. É uma forma de dar uma voz coletiva sem palavras. Todo dia morrem pessoas honradas, pais e mães de família, crianças inocentes, policiais. Todo dia existe dor pela perda. E todos temos empatia e respeitamos a perda de vidas. Mas só em circunstâncias muito especiais é feito 1 minuto de silêncio. Ele tem um significado simbólico muito forte. Ele é feito quando uma morte afeta a coletividade, atinge figuras públicas ou representa um valor moral ou social, como a morte de soldados e policiais que nos protegem. Então, você tem que cuidar muito com a mensagem que você passa com 1 minuto de silêncio. E fazer 1 minuto de silêncio pela morte de criminosos que estavam atirando em policiais passa a mensagem errada. É uma forma de glorificar o crime e os criminosos. É um gesto de violência contra as vítimas dos crimes. É inaceitável que o governo federal inclua nessa homenagem, no minuto de silêncio, como se houvesse uma equivalência moral os criminosos que fazem isto aqui, ó. Olha aí. Denúncia do Ministério Público que embasou a mega operação revela que CV usa métodos de tortura, arrastar com o carro, banheira de gelo, massagem, crueldade.
Boulos colocou no mesmo balaio as vítimas inocentes da troca de tiros, os policiais que são os verdadeiros heróis que se arriscam todos os dias para nos proteger e bandidos que exploram sexualmente meninas em favelas, que extorquem moradores, que extorquem pequenos comércios, que torturam moradores e que traficam drogas pesadas. Para eles, não tem que ter bandeira a meio mastro, não tem que ter minuto de silêncio, não tem que ter nada disso. Então o que o Boulos fez é moralmente errado. E agora tem que separar a segunda coisa que eu disse para vocês, que é o respeito à vida e ao luto das mães, dos familiares que sofrem com as mortes. Além disso, como cristão, eu não comemoro nenhuma morte e eu quero bem até dos inimigos. Mas nesse caso, a morte dos bandidos não foi só legal, mas ela foi legítima, ela foi um mal menor, foi uma forma de proteger a vida dos policiais. Você concorda comigo? Conta aí nos comentários e pode discordar à vontade. Tem uma importante discussão moral aí a ser feita sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. E eu vou ler depois a sua opinião. Comenta aí. E vamos para o segundo acontecimento bizarro dessa posse do Boulos que eu prometi contar para vocês. Quem saiu do trabalho em pleno dia útil e foi contra a Constituição prestigiar o Boulos e o governo Lula, hein? Exatamente, gente. Ele mesmo que você deve estar aí pensando. Quem foi esse cidadão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro artigo para você ver o cidadão que foi. Opa, deixa eu corrigir aqui. Vai aparecer, vai dar certo, gente. Segura aí. Ó lá. Quem foi? O Metrópolis está me sacaneando aqui hoje, ó. Vamos lá. Olha aí quem foi, ó. Olha aí quem foi. O Gilmar. Olha ele aí no evento. Desde quando que isso virou atividade de juiz da Suprema Corte, hein? E para a posse de um ministro político? Ninguém sabe. Mas o que é participar da posse de um ministro do governo Lula se ele se encontra regularmente com o próprio presidente Lula e ninguém fala nada, ninguém critica? Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria aí do G1, ó. Essa matéria do G1, ela tem esse título aqui, ó. Lula reclama de vazamentos de reunião com ministros do STF e evita discutir sucessor de Barroso. Pressão por Pacheco aumenta. Olha o que diz a matéria. Lula recebeu no Palácio do Alvorada os ministros do Supremo com quem tem relação mais próxima. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Presta atenção. A reunião também não estava na agenda oficial de Lula. Ah, Deltan, mas foi só dessa vez, né? Só uma escapadinha ali, ó. Então toma mais essa matéria aqui, ó. Fora da agenda, Gilmar Mendes, Moraes e Zanin jantam com Lula na Alvorada. Essa aqui é de novembro de 2023. A anterior que eu mostrei pra vocês é de 15 dias atrás, tá? Mas não é só isso, gente. Tem várias outras do passado, como esta outra aqui, ó. Lula janta com o quarteto do STF. Moraes, Gilmar, Dino e Zanin. Essa aqui é de abril de 2024 e tem várias matérias nessa linha aí. Gente, o Gilmar ele já esteve até em inauguração de obra. Olha aí, ó, a foto dele em inauguração de obra lá no Mato Grosso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso aqui por acaso é a postura de ministro do STF? É claro que não. Isso é atividade política. O que flerta com a atividade político-partidária que é proibida pela Constituição e pela Lei Orgânica da Magistratura. Mas Gilmar não liga muito, né, para esses detalhes, Constituição e leis. Ele tem mais interesse em participar desses eventos mesmo. E detalhe, em pleno dia útil. O STF tá com pouco processo, será, Gilmar? Tá tudo zerado lá no seu gabinete? Não tem nenhuma pendência? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes eu quero que você comente. Isso aí é postura de ministro do STF? E o que você achou do tal do Minuto de Silêncio? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, a notícia do dia é que o Lindenberg, sempre o Lindenberg, é impressionante, o Lindenberg agora ele pede ao STF a abertura de um inquérito contra o governador do Rio, Cláudio Castro. Bom, vamos falar disso e vamos mostrar para vocês onde que isso pode parar. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. Vamos bater a meta de 400 mil inscritos, estamos perto. E já deixem o seu like. Deixando o like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e o distribui para mais gente. Também já peço a vocês que considerem se tornar membro aqui do canal, clicando na
na aba Seja Membro. Lindenberg, sempre o Lindenberg, é o que eu chamo de deputado porta de cadeia. Tem o advogado porta de cadeia. Já ouviram essa expressão? O advogado porta de cadeia é aquele que passa o dia inteirinho na porta da delegacia esperando chegar um cliente preso, né? O Lindenberg passa o dia inteirinho na porta do STF esperando chegar um assunto para ele mandar para os ministros. O que seria do Lindenberg sem o STF? O que ele faria da vida? O que seria do STF também sem o Lindenberg, né? Um nasceu para o outro, é um casal perfeito. Um aciona tudo aquilo que é possível para o STF e o STF julga tudo aquilo que é possível em cima das nossas cabeças. E agora o Lindenberg, obviamente, não podia perder essa depois da operação no Rio e pede abertura de inquérito contra o governador. Isso tem... Bom, primeiro, adivinhe com quem que isso vai cair, né? Fica só pensando, nessa hora, o software ali do sorteio, enfim, é difícil adivinhar onde isso vai cair, né? Mas, enfim, eu tenho minhas desconfianças, eu faria minhas apostas, né? Façam as suas, façam seus bolões, de onde será, com quem será que vai cair essa investigação? Muito bem, o fato é que vai cair com algum ministro e o Cláudio Castro passará a ser investigado. Já não basta, isso se não entenderem que essa investigação deve ir para o Moraes, porque ele é prevento em razão da DPF das favelas. Não duvido absolutamente nada e, claro, tudo cai com o Moraes. E é possível que ele também cuide desse caso. E aí a investigação passa a ser não mais sobre o ato, sobre a operação, e o que o Moraes tem decidido toda hora, para cá, para lá, que o governador deve fazer aquilo, ele vai até pessoalmente ao Rio de Janeiro agora fazer as audiências sobre o que aconteceu, ele quer saber, ele é quase o governador, só falta ele sentar na cadeira do governador, ou talvez até numa cadeira maior do que a do governador, afinal de contas ele talvez se sinta a instância revisora do governo do Rio. Pediu que o governador fizesse isso, fizesse aquilo, instalasse câmeras corporais. A gente tem um vídeo contando sobre essa decisão aqui no canal, contando sobre essa decisão do Moraes e os absurdos, o quanto ela é absolutamente inconstitucional e abusiva. Mas agora tem ainda essa outra investigação que vai além. Não apenas investiga, como eu mencionei, ou alcança os atos do governador nessa operação do Rio, mas também alcança a própria pessoa do governador. Claro que isso tem por objetivo neutralizar a possibilidade política do Cláudio Castro ser visibilizado a partir dessa operação e com isso capitalizar para o ano que vem, seja no Senado, seja com... Eu vi cogitarem a possibilidade de que ele seja um candidato à presidência ou qualquer coisa do gênero. Como ele tem esse perfil mais à direita, e todo mundo que tem um perfil mais à direita, claro, passa a ser investigado imediatamente pelo STF, pela Justiça Eleitoral, por todo mundo, né? Ele, claro, agora vai ter vai ter sobre si essa espada, né? Todo mundo que é um possível candidato no ano que vem ao Senado da direita, todo mundo que é um possível candidato à presidência no ano que vem da direita é investigado por alguma coisa, é examinado pela Justiça Eleitoral e pelo STF e está sempre sob a possibilidade de uma decisão invariavelmente do Moraes de ser extirpado da vida política do ano que vem. Quem escolhe, né? As eleições de 26 parecem serão um menu, mas não um menu, sabe, menu de restaurante? Menu, né, em que um cardápio, né, em que você escolhe o prato que você quer, o à la carte. É um menu em que já vem pronto, degustação. Eles entregam para você o prato do chefe. Quem é o chefe nesse caso? O chefe aqui é o Moraes. Então, ou no mínimo o STF, se cair com algum colega do Moraes essa investigação, certamente será um colega que está alinhado ao Moraes. Esse tipo de investigação nunca cai com Mendonça, nunca cai, né? Então, mais do mesmo. Mais uma investigação pedida pelo Lindenberg ou pelo PSOL para que o STF se meta na vida política do país e neutralize a possibilidade de que o Senado e a presidência, o executivo de 26 tenha nomes relevantes na direita. É isso, é sempre isso, é toda hora isso, o judiciário e o direito sendo utilizados como instrumento político, da pior política, de uma política em que só a esquerda vale e a direita é sempre criminosa. Uma reviravolta de proporções históricas estaria em curso nos bastidores da política internacional. Fontes afirmam que Donald Trump
em seu retorno triunfante ao centro das decisões americanas, teria selado um acordo secreto com membros do Congresso do EUA, e o conteúdo seria explosivo. Documentos que expõem ligações suspeitas entre autoridades brasileiras e manobras antidemocráticas. Segundo as informações que circulam em redes de bastidores, Alexandre de Moraes e Lula estariam citados em relatórios confidenciais sobre cooperação internacional para censura e manipulação de narrativas online. A notícia teria deixado setores da esquerda em desespero, enquanto patriotas de todo o mundo comemoram a possibilidade de ver a verdade finalmente vindo à tona. A casa pode estar prestes a cair. Se confirmado, este seria o divisor de águas que desmonta o castelo de mentiras e perseguições políticas que dominaram o Brasil nos últimos anos. Espalhe essa notícia. Comente o que você acha desse acordo bombástico. Juntos, vamos mostrar que a verdade sempre vence e o povo está acordando.